As palhaças europeias Tânia e Helene rodam o mundo divulgando a arte da palhaçaria. Aqui em Maceió, elas compartilharam experiências com comediantes e estudantes de teatro. O exemplo delas mostra que, para fazer rir, não basta ser apenas engraçado. É preciso muito treino e dedicação ao ofício. Fazer rir é uma arte tão antiga quanto a própria humanidade. E é na figura do palhaço que esse ofício toma forma. As cores das roupas e das máscaras, a linguagem do corpo, as vozes, um conjunto que traz alegria ao público, não importa a idade, que encanta gerações. Mas quem pensa que para ser um palhaço basta colocar um nariz vermelho e fazer as pessoas rirem, está muito enganado. É preciso muita preparação para isso. O palhaço ele nunca está pronto. Se um palhaço está pronto, ele está morto. Então a gente tem essa pegada do palhaço sempre contínua. Com pesquisa, estudo, gag, sempre vai surgir uma coisa nova no repertório do palhaço. A austríaca Tânia e a francesa Helene são palhaças profissionais que rodam o mundo levando alegria ao público. Elas chegaram a Maceió para ensinar técnicas e compartilhar experiências com estudantes de teatro, comediantes, dançarinos e até mesmo curiosos na arte de fazer rir. Segundo elas, ser um palhaço é uma filosofia de vida que precisa de muitos anos de formação. Para ser um palhaço é preciso formação. É também algo autodidata, mas é preciso aprender algumas ferramentas. Às vezes é fácil improvisar e as coisas acontecem espontaneamente. Então você tenta repetir e isso não é mais tão engraçado. Dessa maneira, você tem que aprender tecnicamente como reproduzir as coisas. Apesar de na vida real nós aprendermos a ser bem-sucedidos e a ocultar aquela parte da nossa personalidade que não é tão legal assim, quando trabalhamos como palhaços, nós fazemos o contrário. Nós mostramos ao público nossas falhas, aquilo que não conseguimos melhorar. Tânia e Helene interpretam, respectivamente, Anna Delirium e Colette Gomet, duas palhaças diferentes que representam bem o poder feminino nessa arte. Enquanto uma é alta, ingênua e lenta, a outra é pequena, rápida e mais maliciosa. No espetáculo que apresenta o mundo afora, as personagens se complementam. No palco, a dupla tenta tocar uma flauta e arranca gargalhadas da plateia sem falar uma única palavra. Você pode dizer que está cansado, que está procurando por alguma coisa sem ter que falar. E toda essa linguagem corporal se liga às emoções. Essa é a arte da palhaçaria. E por isso que nós adoramos trabalhar juntas. Nós não falamos muito. É mais um jogo de corpo. Se expressar com o corpo é algo internacional, universal. Nesta oficina, os alunos aprendem a palhaçaria, um termo novo que significa algo como aglomerado de palhaços. O David explica que se trata de algo que vai além da arte. É o autoconhecimento que a gente diz para mostrar o seu ridículo. Então, quando a gente cresce, a gente vai colocando as máscaras, né, que a sociedade nos impõe. Então, a gente, no treinamento do palhaço, a gente vai fazendo com que a gente mostre o meu eu, né? O meu estado de criação, que é a minha criança. E foi isso que o Romário, que estuda teatro, veio buscar. Ele conta que, apesar de não se achar engraçado, sempre sonhou em ser palhaço. É muito mágico, é um universo da criança mesmo. É sempre muito feliz, sempre risadas, melhores risadas, eu acho que são aqui, como palhaço. Bom, estamos no mês de combate aos acidentes de trabalho, o Abril Verde. Por ano, são registrados mais de 700 mil acidentes desse tipo em todo o Brasil. E desse total, cerca de 550 mil é que são comunicados ao Ministério do Trabalho. Esses números mostram uma diferença grande aí entre o que acontece e o que é comunicado. Então, para explicar a importância do registro de acidentes e também a questão da prevenção, eu converso agora com o técnico de segurança e diretor do sindicato da categoria aqui em Alagoas, Vicente Barbosa. Vicente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, vamos começar falando sobre essa campanha. Qual é o objetivo do Abril Verde? O Abril Verde, ele traz para a gente um leque de a importância do acidente. Veio à tona em 69 um grande acidente numa mina nos Estados Unidos, onde 78 funcionários estavam dentro da mina e houve uma explosão e os
proprietários, as pessoas responsáveis não conseguiram fazer apagar essa proporção desse incêndio. E lá morreram, só se escaparam 19 e 78 morreram, entendeu? E daí então começou a se pensar mais sobre o acidente de trabalho, que é grande demais. Para você ver a importância desse Abril Verde, o leque que abre, o Brasil ele está em terceiro lugar no acidente de trabalho, perdendo só para a China, Índia e Indonésia, entendeu? Então é uma proporção muito grande para a gente. Então a gente está trabalhando no dia a dia, a gente sabe a dificuldade do técnico de segurança hoje nas empresas, entendeu? Para a gente controlar esses acidentes. A gente não quer trabalhar com o acidente, a gente quer trabalhar com a prevenção do acidente. Evitar que o acidente aconteça, na verdade, entendeu? né? Exatamente. Então o acidente, quando ele vem acontecer, ele já tem dado pistas que ele vai acontecer. Então a gente tem que tomar as medidas preventivas cabíveis para que a gente possa evitar esses acidentes. Hoje, que medidas seriam essas? Treinamentos, palestras, entendeu? A gente tem que estar constantemente conversando com o trabalhador. Eu sempre na empresa que eu falo, que eu trabalho, eu falo que os trabalhadores são meus meninos. Porque menino, a gente fala uma coisa, entra no ouvido e sai do outro. Às vezes a gente fala que num determinado local não pode subir de cinto, sem o talabarte clipado para que algum aparato que caso venha acontecer um sinistro, ele seja amenizado. Quando a gente termina aquele DDS, que é o diálogo que a gente fala de segurança, quando a gente chega num determinado setor, o trabalhador está sem cinto. Então, essa conscientização que a gente não temos de prevenir o acidente. E a gente tem que trabalhar com essa prevenção. Então, esse Abril Verde é muito importante para a gente ter essa conscientização, abranger o estado todo. A gente teve uma palestra muito boa agora em Arapiraca, a gente teve com o auditor fiscal Alexandre Sabino e outros mais lá. E a gente abordou, além do EPI, ele foi abordado muito bem, que a gente tem que ter esse cuidado, essa conversa diariamente com o trabalhador. Pois é, pelo que você falou, então assim, a empresa ela precisa se preocupar, claro, ela tem que ter aquele setor específico para a segurança no trabalho. Exato. Mas o trabalhador também tem que se preocupar, tem que conscientizar nesses dois flancos, então. Exatamente, né? Porque é o seguinte, não adianta eu me preocupar com o acidente, a empresa se preocupar e o trabalhador não se preocupar. Então, eu não faço a segurança. O dono, o encarregado ou o engenheiro não faz a segurança. Quem faz a segurança é o próprio trabalhador, sendo que a empresa tem que ter essa preocupação, tem que dar condições, tem que dar treinamentos, tem que dar palestras, conversa, o registro de evidência que a gente tem que ter para que a gente possa amenizar. O trabalhador tem que se sentir estimulado também, né? Eu falei no começo sobre dados nacionais, mas como é que está a situação de Alagoas em relação à segurança no trabalho? A gente tem muito acidente, tem muita morte? Temos praticamente 7 mil por ano, certo? E 26 a 32 mortes por ano. O estado de Alagoas está em 8º. Certo? Só perdendo para São Paulo, Rio Grande do Sul, inclusive até o Paraná está na frente da gente, que o Sindicato do Paraná que abriu, que conseguiu fazer esse programa do Abril Verde para que venha à tona, para a gente abrir os olhos sobre esse tema. Você falou essa quantidade de mortes e de acidentes que com conscientização e com prevenção poderia ser evitado, na verdade. Com certeza. E ainda tem essa questão da subnotificação, né? Como eu falei, assim, uma boa parte deixa de ser notificado, ou seja, esse número ainda pode ser maior. Pode ser maior, porque todo acidente ele tem que ser comunicado por ACAT, a ACAT do Ministério do Trabalho, e não está sendo feito. Entendeu? Muitas empresas elas deixam de abrir a ACAT porque tem uma contribuição do FAP. Entendeu? Aí a empresa prefere negligenciar essa abertura, carta de abertura da ACAT, e por isso que surge esse grande número de acidentes, que pode ser bem maior, porque se fosse controlado realmente, esse número iria subir bem mais. Mas a gente está aí na área, a gente está no dia a dia, tanto a gente como os outros colegas da gente do Tec Segurança, para ver se a gente consegue amenizar isso. E um trabalho muito bem feito que a gente está fazendo agora com a nova gestão do Sindicato dos Tec Segurança, a gente está começando a entrar na mídia para ver se a gente consegue sensibilizar
certeza. Entendeu? Todos os técnicos de segurança que façam um trabalho bem mais... um trabalho de formiguinha, na verdade. De formiguinha, né? exatamente. Tem que ser pouquinho. Agora, Vicente, você começou a conversa falando que no fim da década de 1960 você prestou atenção em acidente de trabalho. Sim. De lá para cá, como é que você avalia? Melhorou? Está suficiente? Ainda falta? Qual a avaliação que você faz? Eu acho que ainda precisa melhorar muito, certo? Por conta das empresas, certo? Por conta dos trabalhadores em si, às vezes também, entendeu? Que submetem, as empresas, quando eu falo empresas, submetem os trabalhadores a trabalhos, vamos dizer, uma tarefa, e ele quer que chegue aquele determinado serviço, então ele força o trabalhador a trabalhar. Olha, se você largar tal hora, você vai se largar... concluir aquele trabalho, você vai largar mais cedo o trabalho. Então, o trabalhador ele se sente coagido, obrigado, né, a resolver aquele problema. Entendi. E dispersa um pouco do seu trabalho e é onde acontecem os acidentes. Às vezes eu falo no meu DDS que o acidente ele não tem hora marcada. Ele pode acontecer a qualquer momento. O nome é acidente exatamente por causa disso. Exatamente. Né? Você não consegue prever. Agora, o trabalhador que se sente coagido pela empresa, ele tem como... buscar ajuda de alguma forma? Sim. Ele tem o direito de recusa, entendeu? De não querer fazer o determinado serviço, caso ele venha ver que se o trabalho que ele vai exercer traz risco à sua integridade física. Entendeu? Então ele pode chegar ao encarregado, pode chegar ao engenheiro e dizer que não pode fazer aquele determinado serviço porque está vendo que vai dar alguma coisa, vai dar errado. Então a gente vai procurar... No caso de uma retaliação da empresa, ele pode buscar o sindicato, ele tem aonde buscar os direitos para poder evitar. Com certeza. Vicente, para a gente encerrar a nossa conversa, o Abril Verde ele foi lançado agora no início do mês, né? Esse fim de semana agora também teve palestra lá em Arapiraca, mas daqui para o fim de abril tem mais coisa que vai acontecer, né? Eu queria convocar todos os técnicos de segurança que façam presente no dia 28, ali na Casa da Indústria, aqui no Farol. A gente vai ter um evento a tarde toda, com vários palestrantes, uns temas bem legais. E para fechar com chave de ouro, nós temos a passeata no dia 30, lá na Pajuçara, com todos nós abrindo o leque para que a gente possa evitar os acidentes de trabalho. Ok, então, Vicente, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. No Pauta Especial. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Nosso próximo encontro é sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até a próxima.